Estamos mais uma vez no nosso programa Sintonia, um programa que tem se firmado como do bem. Por que do bem? Só se ouve por aí más notícias. Ainda mais essa semana. As pessoas estão acuadas, amedrontadas, não sabendo o que vai ser desse nosso país. Mesmo assim, cá estou eu, trazendo boas notícias e trazendo uma pessoa que vai falar de um assunto que, para você, empresário, pode ser fundamental. Muitas vezes você não está percebendo que algo não está andando na sua empresa, não está rendendo aquilo que você gostaria. Saiba que eu vou apresentar daqui a pouco uma pessoa que pode te ajudar muito nesse quesito. Mas antes disso, eu queria partilhar com vocês um momento que eu vivi na semana passada. Eu faço parte do grupo Mulheres do Brasil. É um grupo que se iniciou com 40 mulheres que se reuniram em Brasília, com a nossa ex-presidente, que queria saber o que exatamente eram os anseios das empresárias brasileiras. O encontro deu tão certo, depois que elas saíram da reunião com a presidente, que num hotel estava havendo uma exposição chamada Mulheres do Brasil. E lá, então, nasceu um grupo que hoje já conta com 3.000 mulheres. Para quê? Não é para tomar chá, nem para tomar vinho. Nós nos reunimos regularmente no Santander JK, todo mês, para saber o que é que os comitês do Grupo Mulheres do Brasil vêm conquistando em melhorias para o nosso país. Um trabalho que deveria ser feito pelo governo, não faz. Então, nós, Mulheres do Brasil, estamos tomando essa iniciativa. Se você acha que tem que reclamar, tudo bem. Mas se você acha que pode fazer alguma coisa pelo teu país, entra no www.grupomulheresdobrasil.com.br. Observe lá, nós temos inegociáveis, tipo, não somos contra os homens, mas somos a favor das mulheres. Não vamos inventar a roda, vamos pegar a roda andando, ou seja, projetos que já existem, nós estamos incorporando com as nossas ações. E tem vários comitês de saúde, educação, empreendedorismo, políticas partidárias, violência contra a mulher, refugiados, que mais? Educação. Cada um deles tem várias pessoas trabalhando com ações propositivas. O resultado desses quase 4 anos de encontros está lá, todo exposto para você conferir e, quem sabe, faça parte. Eu vou começar, então, o nosso programa. Primeiro, vou apresentar aqui o meu querido Márcio Nami, que é coach em PNL. Ele vai só dar um boa tarde e já volta para mim. Vamos lá, sua vez. Antes de mais nada, Beth, gratidão pelo convite. Boa tarde a todos vocês. Como ela não me deixou falar muito, daqui a pouco a gente volta, mas boa tarde e sucesso a nós. Então, eu queria agora pedir para a nossa produção. Eu trouxe um vídeo do nosso último encontro no Santander com o Grupo Mulheres do Brasil, em que no momento que aquela bomba explodiu a respeito do nosso atual presidente, nós estávamos reunidos 400 mulheres entoando o hino nacional. Então foi muito significativo. Acompanhe com a gente.
Confesso para vocês que eu já assisti a esse vídeo muitas vezes. E pela minha voz, vocês percebem como eu me emociono. Mas agora chega de falar e vamos falar do assunto de hoje, que é... O que nós vamos falar hoje mesmo? PNL, coaching, inteligência emocional e tudo que for relacionado a ter sucesso, ter resultados positivos e para que não se fale aqui em crise. Crise é uma questão de perspectiva. E a nossa função aqui, a nossa missão, pelo menos foi a missão que você me delegou, é ajudar a mudar um pouco essa perspectiva e auxiliar as pessoas a gerarem resultados, coisa que a gente tanto gosta de fazer. Como vocês podem perceber, o que nós vamos falar hoje já instiga. Só que eu queria apresentar quem é o meu convidado. Márcio Nami, falando de PNL para negócios e foco em resultados. Ele é escritor, practitioner em PNL, especialista em coaching, administrador do Unisul, é isso? Economista, pós-graduado em linguística, mestre em gestão e estratégia e um monte de outros atributos. E tem também 3 livros, é isso? Já tem 3? Na realidade são 7. 7 livros, olha só, hein? 7 livros. Nossa, vou ter que ganhar um até o final do programa. Você hein? vai ganhar 2. Oh, Feito? Que bom. Então, o que nós vamos fazer hoje? Eu vou querer que o Márcio nos mostre como é que funciona exatamente o que ele está dizendo, a PNL nas empresas. Conta para mim. Como funciona exatamente aqui ao vivo, só posso fazer o seguinte, vou lançar um desafio para vocês. PNL, como é que as palavras influenciam os processos, como é que as palavras servem para fazer com que a gente consiga gerar resultados, nós poderíamos ficar aqui falando horas e horas e horas, mas vamos usar um exemplo. Curiosamente, eu não vou falar especificamente das palavras, mas vamos pensar na nossa capacidade de ouvir. Você como empresário, executivo, gestor ou uma pessoa interessada em evolução, sendo bem sincero, fala para mim. Na última conversa que você teve, pode ser que ela tenha sido uma conversa pessoal ou uma conversa profissional. Enquanto a outra pessoa falava com você, você estava prestando atenção no que ela estava falando? Ou você estava esperando a sua vez de falar? O que acontecia? Eu não sei a sua resposta, mas na maioria das vezes as pessoas estão ansiosas, esperando a sua vez de falar e esquecem de captar aquilo que estava efetivamente sendo dito pela pessoa. Quando você perde essa oportunidade, o que acaba acontecendo? Ali pode ter uma informação relevante, ali pode ter alguma coisa que gere resultados, ali pode estar a essência daquela pessoa que está conversando com você. Então, o que a neurolinguística te ensina? Entender a importância das palavras, o alcance das palavras, o que eu posso fazer com essas informações para gerar resultados. Então, mais ou menos, Beth, em 30 segundos, é bem por aí o que a PNL Márcio, pode fazer. olha, você já falou uma coisa agora que realmente é um fato. Isso acontece direto, e já comigo todo. Já aconteceu. Você fica ansioso porque você quer falar e você não capta a mensagem do outro. Interessante isso, hein? Bastante Gostei de saber. E como é que é importante a PNL para o sucesso das empresas, exatamente? Bom, tem uma frase que eu gosto muito de usar, que é bastante relevante, que diz o seguinte: a empresa, seja ela de pequeno, grande ou médio porte, ela é um CNPJ, correto? Só que esse CNPJ ele não funciona sem um conjunto de CPFs. E o que são esses CPFs exatamente? São pessoas com emoções, com anseios, com necessidades, com visões de mundo diferentes. A visão de mundo que nós temos, ela não é estanque. Ela pode variar pela manhã, à tarde, à noite, daqui a 5 minutos, dependendo da nossa percepção. Então, captar a essência dessas pessoas, o que palavras influenciam essas pessoas, o que estimula essas pessoas. A grande pergunta é entender do teu pessoal, dos teus funcionários, dos teus interlocutores, dos teus clientes, aquilo que o move. Se você souber aquilo que move aquela pessoa, você vai ter sucesso. E as palavras, a técnica, os discursos, a boa retórica, é um excelente elemento para isso, é um excelente elemento de resultados. E você tem sentido nas empresas que existe esse interesse do alto escalão de entender isso dos seus colaboradores? Está havendo essa preocupação? Sendo bem sincero para você, o que acaba ocorrendo? A PNL, ela sofreu preconceito durante muito tempo. Ela foi rotulada, ela foi qualificada somente como autoajuda, foi qualificada como pseudociência e outros tantos. Então, ninguém sente falta do que não conhece. Existem excelentes técnicas muito simples, que reposicionam, que motivam uma equipe, que fazem com que essa equipe consiga ter resultados, né? Vou te dar mais um exemplo simples, vou dar um exemplo simples para vocês. Quando alguém chega para vocês e diz assim, eu não consigo
alguma coisa, eu não consigo bater uma meta, eu não consigo atingir um resultado. Qual é a nossa pergunta instintiva? Por que você não consegue? Quando eu pergunto, Beth, por que não se consegue alguma coisa, a tendência do ser humano é responder com uma crença, com algo que ele acredita, com algo que está arraigado ali no inconsciente dele. Tentar justificar da maneira mais rápida que vier, né? Com crenças, às vezes, que ele tem desde pequeno, crenças quase ancestrais. Agora, muda a pergunta, aí vem a PNL. Você chega para a pessoa e pergunta assim, o que te impede? Perceba como muda o cenário. Automaticamente, ela tem que emular, ela tem que levantar para você qual é o impedimento. Aí você, como gestor, como gerente, como proprietário, o que quer que seja, você tem como analisar aquele impedimento e, muitas das vezes, tirá-lo da frente. Simples assim, não tem segredo, não tem mistério. Agora, é entender as características do ambiente e trabalhar nisso para gerar o resultado. Exatamente. A pergunta é importantíssima quando você quer uma boa resposta, né? É muito importante, né? Da qualidade das perguntas, você vai ter a qualidade das respostas. Normalmente é assim. O que é a PNL? Vamos falar para quem não sabe o que é PNL. Programação Neurolinguística. Isso. O que ela se diferencia de outras formas de aprendizado, outras formas de reconhecimento, de conseguir estratégias melhores? A grande vantagem da PNL, é óbvio que cada estratégia, cada perfil ele tem a sua importância. Agora, a grande vantagem da PNL é a rapidez com que as coisas acontecem. Por quê? A nossa mente, ela desconhece o conceito de passado, presente e futuro. E a PNL tem uma ferramenta fantástica que se chama ressignificação. O que é isso em síntese? É a capacidade de você pegar algum conceito, ideia ou perfil e modificá-lo instantaneamente. Só que quando você modifica no modelo mental, aquilo modifica também no seu passado e já te dá uma visão diferente, te dá uma projeção diferente. Então, se você quiser o grande trunfo, o grande diferencial da PNL é a capacidade de mudanças instantâneas e num escopo muito amplo, que modifica a sua forma de ver o mundo, de ver o planeta. Inclusive, quando a pessoa tem medo, existem técnicas da PNL, você não tem medo de barata, que numa sessão consegue tirar o medo da barata, não tem? Normalmente, baratas ou coisas muito mais complexas, eu sei que as baratas para as mulheres em particular são um terror. Não é o meu caso, porque eu realmente... Perfeito, mas imagina assim, uma coisa é o fato, outra coisa é o medo do fato. Então, o que a PNL faz? Essa técnica especificamente que você diz é uma técnica chamada dissociação. Você analisa o fato de uma maneira distante. Quer mais um exemplo ao vivo? Posso? Então vamos lá. Nós não vamos fazer intervalo hoje, combinado? Você manda. Vamos lá. Você manda. Vamos pensar o seguinte, de uma forma muito rápida, muito intuitiva. Imagine você deve ter passado por alguma conversa, por alguma situação, por algum cenário que te deixou, se não um pouco irritado, um pouco aborrecido, algo que te tirou do estado normal. Correto? Pensando nesse momento, agora de você para você, mentalmente falando, imagine você se olhando naquela situação, ou seja, você está olhando você em conversa com aquela pessoa, você passou a olhar como um terceiro. E olhando para essa conversa ou para essa situação, imagine ela acontecendo, você falando com a pessoa te respondendo, você vendo ali as alterações de humor. E agora, volta para mim, sinceramente, quando você se olha como terceiro, a raiva não diminui? Se não zumbir, ela muda bastante. E se você fizer isso repetidas vezes, inclusive fazendo alterações de cenário, mudando a cor da roupa, o cenário de fundo, onde a conversa está acontecendo, o tom de voz, sim, a tendência natural qual é? Todo aquele incômodo, toda aquela insatisfação, pura e simplesmente ela desaparece. Então, não se trata de mágica, como disse a vocês. Como o nosso cérebro não tem consciência de passado, presente e futuro, e mais uma informação, ele não sabe o que é verdade, não sabe o que é inventado. Nossa, essa sua está falando, eu estou chocada, hein? Mas é fato. Né? O fato e a invenção, por exemplo, né, quem convive com crianças, quem tem filhos ou convive com crianças pequenas, eles às vezes contam um fato para você com tanta veracidade. Ah, porque eu fui na lua, montei num cavalinho azul, etc. e tal. E você olha aquilo e você fala, não, mas aquilo parece verdade. Mas para ele é verdade. Então, a diferença entre a verdade e um inventado é como você está convicto daquilo, como você repete aquilo em muitas situações. Para você que é empresário, para você que é executivo, você pode fazer uma série de simulações com as suas equipes, com o seu pessoal,
pura e simplesmente com modelos mentais, não precisa de um grande aparato. Agora, você transporta aquela pessoa para aquele momento ou para aquele perfil e aquilo passa a gerar resultados. Pode ser que seja com música, coisa que você conhece e executa muito bem. Eu faço né, através da música. Bastante bem. Pode ser através de imagens, através de sutilezas sinestésicas, como, por exemplo, aromas e por aí vai. Tem muita coisa que pode ser explorada, que pode ser utilizada, e a PNL ela é uma base inteligente para que se faça isso tudo. Muito bom. E me conta, que exemplos de ferramentas que podem ser aplicados para resultados exatamente em empresas, que aqui é o que muita gente está interessada. Perceba, vamos falar das empresas hoje. Você tem a sua equipe, vamos imaginar que você tem uma equipe de vendedores. Eu tenho lá 50 vendedores. 30 deles medianos, outros tantos bons e 2 ou 3 absolutamente fantásticos. Aí qual é o meu sonho? Se eu tivesse um exército de bons vendedores. Aí vem a pergunta na esteira. O que te impede? Muito simples. Com a neurolinguística, a gente consegue fazer uma análise daquela pessoa, daquele vendedor, entender a forma dele perceber as coisas, como ele faz a venda, como é que ele se comunica, qual é a postura, qual é o perfil. O mapeamento dele, né? Faz um mapeamento, agora, importante dizer, sem fazer um clone. Ninguém está falando aqui de abrir mão da personalidade dele. Exato. É pegar o que ele tem de melhor e captar. Por exemplo, vou usar o exemplo para você que um dos teus mundos, né? Você tem muitos mundos, um dos deles é a música. Como é que um pianista modela para executar uma sinfonia? Ele olha um excelente pianista, ele percebe os movimentos, a sutileza, como é que ele se porta. O mesmo vale para as empresas e instituições. O que eu posso fazer que aquela pessoa que já é excelente faz? Isso chama-se modelagem, é uma ferramenta absolutamente fantástica. Aquela coisa que eu disse no início da nossa conversa, vamos ampliar a nossa capacidade de ouvir. Às vezes a pessoa chega para executar uma venda ou vai receber um cliente, ele está tão ávido em despejar informações que ele esquece o que é mais importante, respirar e entender o que teu cliente realmente deseja, fazer aquela venda que a gente chama de venda ética, venda bem estruturada, entender o desejo e o anseio do seu cliente e direcioná-lo para o produto correto. Às vezes, você coloca as metas na frente, mas as metas elas não são a causa, elas são a consequência. Uma venda bem feita, ela vai alimentando as tuas metas, e independente de crise, de situações, de problemas, as pessoas vão consumir. Agora, se ela vai consumir o seu produto ou não, depende do aparato ou da estrutura que você vai formatar. Não é tão simples, mas em síntese é assim que funciona. Eu gostei de uma coisa que você falou aí, respira. Você falou respira. Sempre. Então, eu vou te presentear com o meu livro, e exatamente o título dele é Autoconfiança, que é necessário para que seja um bom vendedor, para que haja resultado nas empresas. Então, eu vou aproveitar que você falou 2 coisas que tem no meu livro e te dar este livro aqui. Excelente. Autoconfiança, o oxigênio da vida. Muito respira, obrigado. tá tudo aí. Eu acho que assim, o respirar não é que você vai ganhar tempo, mas você vai recobrar-se a si mesmo e poder daí para frente ter uma decisão melhor, uma postura adequada. Resultados melhores. Então é seu. E eu tô vendo que você trouxe livro aí. Mas deixa eu só falar uma coisa bacana aqui, Fale. aproveitando o título do seu livro, né? Que, aliás, para vocês aqui, Autoconfiança, o Oxigênio da Vida. A grande sacada da respiração é que ela te traz para o momento presente, te traz para o agora. Que é uma das bases da meditação, né? O ser humano, em média, ele passa 47%, 50% do tempo dele ou no passado ou no futuro. Nunca Esquece no do presente. Isso. E para você conseguir ter resultados, pode ser que seja na vida profissional, pode ser que seja na vida pessoal, se faz fundamental o quê? Estar concentrado. Então, se concentrar nessa coisa da respiração, do presente, do agora, te traz um diferencial competitivo bastante grande. Além de autodidata de hipnose, coach, você também faz meditação, por acaso? Eu sou um iniciante dos iniciantes e um fã de meditação. Tem me ajudado bastante, sim. Já estou percebendo que tem mais uma utilidade aí. Me conta, há algum pré-requisito para a utilização da neurolinguística no segmento empresarial? Precisa ter alguma coisa que vai embasar? Sinceramente, vontade. Isso. Se você tem vontade, se você tem desejo, vou dizer para vocês assim, onde a PNL não funciona? Onde a PNL não funciona? Quando você não acredita nela, tá? Abra um parênteses aqui, uma coisa que eu exerço bastante, que eu trabalho bastante com as pessoas, é trabalhar com coach de diretoria, coach de gestores. Então, trocando em miúdos, você tem lá o presidente, tem lá os diretores e eu faço o papel, às vezes, de conselheiro externo.
e as empresas me contratam para participar das reuniões de conselho, obviamente sem direito a voto, somente com direito à voz. E onde isso não funciona? Quando você tem algum diretor ali que diz assim, eu não quero passar por esse processo. Nesse Chegam caso, a dizer assim chega mesmo? a dizer assim. Nesse Inflexível caso, no mínimo, né? não, mas é respeito ao, como você gosta de dizer, ao mapa, à realidade da pessoa. Uma coisa é quando você quer, outra coisa é quando você não quer. Agora, se o coach, se o profissional de neurolinguística insiste, a tendência do processo é dar errado. Porque você, quando diz não, você é autoridade, você é soberano naquele processo. O que a gente faz é tentar demover essa ideia, explicando, mostrando os benefícios, dizendo que funciona. Agora, se o posicionamento permanecer, o processo simplesmente não pode ser realizado, porque é dinheiro jogado fora. O que eu percebo assim, eu fiz também alguns cursos, né? Eu fiz Practitioner, Master, vários. E a gente aprendia lá que você teria que ser capaz de vender para uma pessoa ao seu lado uma fábrica de sorvete no Alasca. Simples A assim. neurolinguística é tão convincente e que com as técnicas e as ferramentas você é capaz de vender uma fábrica de sorvete no Alasca. Fácil, E funciona, fácil. não é? Então eu imagino que quando você pega um diretor que não tenha essa flexibilidade, com o seu jeito, com a sua utilização da neurolinguística, você acaba convencendo. Mas a questão aí não é nem o convencimento, é entender a capacidade que essa pessoa tem de ver o mundo. E a Se ele utilidade estiver do que você vai satisfeito com as ferramentas que ele tem, com a realidade que ele tem, que ele permaneça com aquele perfil. Nós somos as nossas escolhas. Opa! Eu falei isso hoje. Nós somos o resultado das nossas Literalmente somos o resultado de nossas escolhas. E um desafio maior para vocês do que vender sorvete no Alasca, onde quer que seja. Na sua casa tem um espelho. Pode ser que ele seja pequeno, pode ser que ele seja grande. Se olha nesse espelho, quando você tiver algum desafio, quando você tiver algum perfil, quando você tiver alguma coisa que você precise avançar. Aquela imagem que você está vendo, você está satisfeito com ela? É aquilo que você quer? Está te faltando alguma ferramenta? Está te faltando algum posicionamento? Então, simples assim. Você olhando a sua imagem, você consegue identificar onde você precisa avançar, o que você precisa melhorar. Não precisa de grandes aparatos. Então, para você conseguir gerar resultados, antes de sair para conquistar o mundo, como dizem os chineses, dá 3 voltas dentro de casa. Olha para você, conquiste-se, né? Olha para você e vê o que você pode fazer para avançar. Porque você, como empresário, como executivo, pode ser que você comande 10, 20, 50 mil pessoas. Eu não sei a tua realidade. Pode ser que você seja um empresário individual, que você batalha sozinho ali o tempo todo. Agora, se você não olhar para você, não conseguir identificar as suas demandas, as suas necessidades, os seus desafios, como é que você vai delegar isso para terceiros? Não consegue. Exato. E eu adorei, olha um muito título disso. de livro aí, Conquiste-se. Bom título. Bom, eu vou anotar. Eu vou registrar esse nome aí, porque vai ser meu próximo livro. Falando em livro, deixa eu te interromper, que eu tenho que te dar os presentes que você não me deixou falar. Porque a gente foi falando de outras coisas, eu sabia que esse papo ia fluir dessa maneira. Pois é, nós vamos precisar de 2 horas, Márcio. No mínimo. Você vai voltar, né? Volto. Convite aceito. Tá certo. Convite aceito. Eu queria falar com vocês, de casa, e o presente que eu vou te dar são 2 livros, meus 2 últimos livros. O Meta Cooperar, que foi feito em parceria com o meu sócio Fábio Barbalho, especificamente para o segmento de cooperativismo financeiro. Só que é um livro que fala também de técnicas de gestão, técnicas de processos, técnicas de vendas, de educação financeira. É uma ferramenta muito complexa, muito completa, principalmente para quem opera com o cooperativismo. Cooperativismo financeiro, para quem não conhece ou para quem conhece pouco, ele está passando por uma ebulição e uma evolução em função de uma norma do Banco Central que foi publicada em 2015. E esse livro foi feito com o intuito de fomentar os negócios no segmento de cooperação e dar novas ferramentas com PNL, com coach, com inteligência emocional para esses gestores de cooperativa. Será lido hoje, porque eu vou viajar e já vou começar a ler. Então você já tem uma diversão, mas você não tem uma só diversão, você tem 2. Então fala desse aqui. Esse aqui é um projeto Olha que capa linda, gente. Esse aqui é um projeto que eu tenho muito carinho, bonito. que eu tenho muita satisfação de falar dele. É um projeto chamado Geração Coach. Eu sou só um dos coautores, são 7 coautores desse livro, e esse livro ele tem uma vertente muito interessante, porque são 7 coaches de vários locais do país que têm muita experiência, muito know-how e muita bagagem na área financeira, na área política, na área educacional, na área de motivação, e
A vantagem desse projeto, ele é um projeto vivo, porque além do livro, nós já fizemos aqui Brasília, São Paulo, Sergipe, vamos fazer agora Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, no próximo mês, provavelmente Aracaju daqui a uns 60 dias. O livro virou um evento, sim, onde esses coaches falam sobre a importância os 7 vão. Olha que bacana. Aproveita, eu sei que já saiu o GC, né? Eu lembrei agora que saiu, mas fala o seu contato aí, por favor, para os nossos internautas. Bom, eu vou fazer mais do que falar o meu contato só, eu vou dar um presente para vocês. Eu estou dando esse livro aqui para a Beth, é um livro físico, mas eu vou dar esse livro para vocês virtual, para quem quiser conhecer um pouco do nosso trabalho, é o e-book, que é literalmente o conteúdo que está aqui na versão digital. www.consultoria.c.com.br, repetindo para fixar para vocês, www.consultoria.c.com.br. Basta entrar lá no campo contato, se identificar, evidentemente, e uma frase muito complexa: quero meu livro. Nossa, com isso, que bacana. Simples assim. Quero meu livro. Com isso, meu pessoal encaminha o livro para vocês. E só peço uma coisa, o único trabalho que eu quero, que vocês façam a gentileza de ler e depois mandar a sua visão, mandar a sua opção. Comentem. E lá, por extensão, no nosso site, tem todos os contatos, todos os nossos produtos, serviços, características. E a Ponto C, ela tem uma particularidade interessante, se você me permite falar. Claro, claro. Nós não temos produtos de prateleira, todos os produtos são feitos sob demanda. Então, vamos até a empresa, levantamos a necessidade, montamos um treinamento, uma capacitação, de acordo com a característica de cada uma, literalmente sob medida para aquela instituição. É muito interessante, os resultados são sempre num percentual de satisfação muito alto. Eu já tive uma amostra, né? Você já conhece um pouco do nosso trabalho. Eu tive uma sessão com ele, gente, eu fiquei encantada. Olha que eu tenho feito coach por aí, cursos, etc., mas ele realmente me conquistou. E sabe o que mais que eu quero saber? São utilizadas outras técnicas associadas à neurolinguística durante esse processo que você estiver fazendo? Ou você só se situa com a neurolinguística, que já é bastante, né? A neurolinguística ela é uma base interessante, ela é um sedimento interessante, mas existem outras ferramentas como inteligência emocional, como o coach, como uma leve hipnose ericksoniana, que também muitas das vezes é utilizada. Né? Hipnose não naquele conceito de salão, aquela coisa da pessoa imitar bichos, perder consciência. Nada contra. Quantos anos atrás. Mas isso às vezes até acontece, mas é uma hipnose muito leve, onde a pessoa fica no comando o tempo todo, mas serve para libertar a sua maneira de ver, a sua maneira de observar as coisas. Então são várias ferramentas que são agregadas no decorrer do processo, sempre com o intuito de quê? Atingir aquele resultado que aquela empresa, aquele gestor ou aquela pessoa deseja. Você passou pelo processo recentemente, você sabe exatamente do que eu isso tô falando. Flexibilizar, porque quando você fala, não, é só neurolinguística, não vou abrir para mais nada, você está deixando de ter oportunidade de agregar, né? De somar, sempre. E quais são os formatos desse trabalho que você faz nas empresas? Qual a média de duração, se tiver alguém que gostaria de fazer essa pergunta e não está podendo agora? Vamos lá. Como disse a vocês, lá no nosso site www.consultoria.c.com.br nós temos algumas informações de projetos e workshops e características, e vem o desafio. Pode ser que seja um workshop de 2 horas, pode ser que seja um vivencial de fim de semana, pode ser que seja um curso de média duração, vai depender exatamente da medida, da necessidade da tua instituição, do que nós podemos fazer para alavancar resultados. O que dá para dizer, Beth, sem medo de errar, é o seguinte: as pessoas saem muito melhor do que antes do processo. Nunca mais serão os mesmos. Desde que acreditem nele. É quase... É instantâneo, o processo é instantâneo, é muito poderoso. Não é puxar a sardinha para o lado do meu entrevistado, mas depois que eu conheci a neurolinguística, minha vida mudou. E isso não foi ontem, eu conheço a neurolinguística há 25 anos, acho. Então, já tem algum tempo. Já tem algum tempo, eu não faço conta, gente. Bom, e nos seus cursos, você faz uma abordagem de componentes políticos para o sucesso dos negócios? Fala rapidamente sobre essa visão. Falar de política aqui é um desafio. Ainda mais no momento que a gente está vivendo. Mas percebo, eu falo de política, não de politicagem. O ser humano, você quando sai de casa... Lembra daquele espelho que eu citei para vocês? Você quando sai de casa, você sai direto ou você dá uma passadinha no espelho? Dá uma conferida? Dá sempre. Sim, né? Sempre. Isso é política. Né? Você quando vai olhar para uma pessoa, você vai cumprimentar essa pessoa, você vê
Você analisa a forma, o perfil, a maneira. Isso também é política. Nós está olhando nos olhos, mas está vendo tudo, né? Sim, e o entorno e o também. Não verbal, né? O não verbal, a linguagem não verbal ela é importantíssima. Então, quando eu falo do coach de conexões estratégicas, que o apelido dele é coach político, inclusive aqui no nosso Geração Coach tem um capítulo específico que eu falo sobre isso, é exatamente assim, a importância da política na geração de resultados, nos processos, seja nas empresas, seja para as pessoas. Lembrando sempre, política, não politicagem. É altamente saudável, é poderoso e é uma das maneiras de se desenvolver o coach, desenvolver a neurolinguística muito rapidamente, com uma forma bastante eficaz. Muito bom. E em seus... você fala sobre a importância do essencialismo. Só para você saber, eu encomendei o livro hoje. Não leu ainda? Eu fui comprar em 4 livrarias, não achei. Ele me indicou um livro chamado Essencialismo. Procurei que nem uma louca, hoje eu desisti, veio pela internet. Está comprado. Então, me fala sobre a importância do essencialismo como apoio aos seus resultados. Qual que é a essência desta abordagem? Excelente essa tua pergunta, essa lembrança, pelo seguinte, como foi perguntado aqui, das várias ferramentas que são associadas à neurolinguística para gerar resultados. Uma que eu utilizo há algum tempo, que eu acho fundamental, é o essencialismo. Se você não conhece essa filosofia, se você não conhece esse campo de trabalho, pesquise. Compre o livro, leia. Mesmo que você não faça opção por comprar o livro no primeiro momento, mas entenda esse processo. É a arte de você se libertar daquilo tudo que não é necessário, daqueles pesos que você vai carregando, a arte de você aprender a dizer não, sendo bem sincero, olhando aqui para mim. Você diz não com facilidade? Quando alguém te faz uma pergunta, quando alguém te lança um desafio e você está realmente disposto àquilo, você diz simplesmente não ou fica tentando dar voltas? Da próxima vez que você passar por isso, e você está convicto que aquilo não lhe cabe, que aquilo não é para você, pura e simplesmente diga não. Você vai perceber o quanto aquilo é libertador, o quanto aquilo consegue te liberar de outras possibilidades. Pensa no não dessa maneira, de uma forma libertadora. Toda vez que eu descarto alguma coisa, eu estou livre para todas as outras. Eu vou ter que exercitar isso, viu, Márcio? Leia o livro. Eu vou ler o livro porque eu tenho uma dificuldade enorme de falar não. Nós temos, de uma forma ancestral, a gente sabe que o ser humano ele é altamente sociável. Ele gosta de viver em sociedade, gosta de pessoas. Por isso, quando você diz não, o teu inconsciente, ele te joga com uma visão de exclusão, como se você não quisesse aquilo. O sim parece que é a aceitação. E quando você diz um não, parece que é a exclusão. Você falou exatamente. Mas esse é o ponto. Parece para quem? Se parece, você muda seu modelo mental, você passa a encarar aquele não como uma coisa positiva, como uma coisa libertadora. É óbvio que o essencialismo não se resume só a isso, mas é uma das ferramentas mais simples para poder perceber a importância dele. Nossa, tá dando uma aula aqui para mim, gente. E me conta desta frase aqui: o mundo não existe, o que existe é como vemos o mundo. É absolutamente fantástica, né? Sim. Ela existe, mas ela é bem característica. É uma das frases, vamos dizer assim, mais repetidas e mais poderosas da neurolinguística, né? O mundo não existe, o que existe é como nós vemos o mundo. Repare, você sai de casa feliz, satisfeito, empolgada, vem aqui para a AltV para fazer o seu programa. Você retratou, é isso mesmo. E vamos imaginar que aconteça algum fato no caminho, nada muito grave, nada muito catastrófico, que te incomode. Automaticamente muda o cenário todo. Você já esquece do seu programa, da sua satisfação, você se concentra naquilo. Ou o contrário também vale. Você está naquele dia que você está meio aborrecida, ali meio incomodada, não está bem, recebe um telefonema, nesse telefonema tem uma notícia qualquer que te deixa feliz, satisfeita, muda tudo. Então a nossa percepção, vocês vão reparar isso, ela vai variando de segundo a segundo, momento a momento, de uma forma muito rápida. Quanto maior essa nossa consciência de que podemos ter controle sobre esses processos, sobre esses perfis, nós vamos conseguir ver o mundo à nossa maneira, a maneira com que nós desejamos. Ainda mais no momento atual, como você disse, de tanta turbulência, tenta filtrar, tenta captar o que de realmente positivo está acontecendo. Eu enxergo como positivo. Sim, mas porque você consegue arrumar uma sala sem tirar tudo, mas limpar debaixo do tapete. Não adianta você querer só passar um paninho em cima. Então o Brasil, ele está sendo fascinado. E eu tenho muita fé no nosso país. Eu tenho certeza que nós vamos sair dessa. Creia também, porque assim nós elevamos um pensar diferente de que ser só pessimista, que está tudo ruim. Está ruim. Mas se você pensar positivo, a gente vai ajudar a melhorar. Como aqui passa muito rápido, você não tem ideia, o que passa rápido é essa entrevista. Eu vou deixar o meu convite aqui para o Márcio.
para que ele volte. Porque tem muita coisa ainda que eu gostaria de estar tratando com ele. Mas eu queria que você dissesse para o nosso internauta qual é a missão da sua vida e que mensagem importante você pode deixar para que eles fiquem pensando aqui depois dessa entrevista. Primeiro a sua missão, depois a sua mensagem. Tá. Uma missão que coincide com a missão da instituição, da empresa que eu tenho a honra de trabalhar com meus companheiros, literalmente encantar pessoas. Encantar pessoas no sentido de gerar resultados, de ver evolução, de ver coisas tangíveis. O ser humano ele é fantástico, ele é insuperável, desde que ele tenha consciência da capacidade do seu encantamento. Então, em síntese, encantar pessoas. Nossa, por isso que a gente tem uma sinergia, uma sintonia, porque se você perguntar para mim o que você faz da vida, a minha missão é melhorar a vida das pessoas. Que é absolutamente. Então, você quer encantar e eu quero melhorar. Tá ótimo, vamos fazer uma dupla aqui. Fechou. E qual é a mensagem que você deixaria para os nossos internautas? Olha, a mensagem que eu vou deixar para vocês, primeiro, queria te agradecer a honra do convite. Nossa, o prazer mais foi uma todo vez. E já aceitei o convite para a próxima entrevista. Se eu não voltar é porque ela cancelou o convite, por mim eu volto. Vou deixar isso bem claro para vocês. Eu tenho outra proposta indecente para você. Então tá feito. E no mais o seguinte, momentos de turbulência, momentos de aparente dificuldade, mas um desafio para vocês. Toda vez que alguém chegar para vocês e disser que alguma coisa não pode ser feita, que alguma coisa é insuperável, só tenha consciência do seguinte, ele está falando de uma limitação dele, não sua. Foco nisso e sucesso, gente. Perfeito. Gente, você sabe que depois dessa entrevista, dessa conversa aqui, parece que assim, eu recebi um gás. E eu, com certeza, vou querer de volta aqui o Márcio Nami, porque eu conheço um pouco de neurolinguística e eu sei que tem muito mais coisas para a gente poder falar sobre a neurolinguística em si. Vai ser um prazer. E não só para as empresas, mas como um ser humano. Porque eu sinto que a neurolinguística é a ciência da comunicação. Estou errada? Não, absolutamente. É a ciência da comunicação. Correto. Então, eu quero agradecer a presença de vocês, a audiência. Gente, nós estamos chegando a quase 200 mil views. Isso, para mim, é um prazer. E partilho aqui com os meus colegas. A AltV está completando 15 anos esse ano. A primeira TV da internet do Brasil. Alberto Luchetti, muito obrigado pela oportunidade que você me dá aqui de partilhar um pouco do que eu sei, trazer gente super interessante e que eu continue com essa motivação de poder partilhar o que é bom. Se vocês procurarem nos 150 entrevistados, não tem uma única má notícia. Portanto, nós podemos melhorar o mundo. Nós podemos melhorar o Brasil. Até a próxima semana e super obrigado. Márcio, obrigado. Você vai voltar com certeza. E até a quinta que vem. Tchau.